Pessoal, uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de ter em mente. A gente fala então de colonização, certo? A gente fala da relação colonizador-colonizado, beleza? A gente está falando de uma relação opressor-oprimido, uma relação de opressão, certo? E estamos falando de um momento em que você tem uma concepção teocêntrica por parte da Igreja Católica Apostólica Romana, que começa a desenvolver um trabalho ali com a Companhia de Jesus, com os jesuítas, beleza? A gente tem essa concepção teocêntrica e tem a concepção antropocêntrica também por parte das influências do Renascimento, né? Que aí se desdobra justamente numa busca também de enriquecimento da metrópole, certo? De enriquecimento de Portugal. A gente tem essas concepções que elas na base, né, da mundividência, na base da visão de mundo, elas são diferentes, mas elas vão estar trabalhando juntas para desenvolver o processo de dominação, o processo de colonização, beleza? Porque colonizar é invadir a terra, beleza? Tomar a terra, buscar cultivar nessa terra. Além disso, colonizar é fazer a cultura do colonizador se sobrepor à cultura do colonizado, beleza? E nesse desenvolvimento, né, a gente vai ver duas maneiras de entender o mundo, duas maneiras de viver mesmo, que é muito diferente, mano, são muito diferentes, certo? Então, a esse respeito, inclusive, eu tenho aqui um trecho, eu tenho um poema, na verdade, né, do Nego Bispo, que é um pensador quilombola muito importante, e vamos ver junto, beleza? Esse poema porque diz respeito justamente a esse processo de colonização. Então, olha só, vamos ver junto. Extraímos os frutos das árvores, expropriam as árvores dos frutos. Extraímos os animais da mata, expropriam a mata dos animais. Extraímos os peixes dos rios, expropriam os rios dos peixes. Extraímos a brisa do vento, expropriam o vento da brisa. Extraímos o fogo do calor, expropriam o calor do fogo. Extraímos a vida da terra, expropriam a terra da vida. Politeístas, pluristas, circulares, monoteístas, monistas, lineares. Qualquer concepção, né? Tipo, tá falando sobre duas formas, né, opostas de se relacionar com o mundo. Né? Uma delas é marcada, né, pela relação íntima com a natureza, certo? E aí ele tá falando, né, dos quilombos e tá falando dos povos indígenas, certo? Dos povos pindorâmicos, certo? Né? E que quando ele ali no final fala, né, faz essa diferenciação aí entre politeístas, pluristas, circulares e monoteístas, monistas lineares, fala inclusive dessa concepção, né, de mundo que está vinculada à religião, né, uma percepção, enfim, de espiritualidade, que é completamente diferente quando a gente para pensar, né, no desenvolvimento da religião, da espiritualidade no Ocidente, beleza? Em como isso se expressa dentro do cristianismo, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, e dentro do cristianismo depois da Reforma Protestante também, certo? Como que é drasticamente diferente, né, das concepções, né, de religiosidades que vêm de matriz africana, por exemplo, beleza? De religiões de matriz africana, né? Ou de concepções, né, sobre o mundo de religiosidade, de espiritualidade, né, que tem os povos indígenas, né, que vêm dos povos pindorâmicos, beleza? E são concepções que, assim, se expressam de forma muito nítida em como se relacionar com o mundo, certo? Então, aquela concepção, né, vê bem, com calma isso, aquela concepção da tendência à universalização que tem no Renascimento, beleza? Então a busca ali do homem branco europeu da Idade Moderna no mundo ocidental ser entendido enquanto
universal, beleza? Colocando todos os outros povos enquanto povos inferiores, certo? Isso vai se aliar à concepção da Igreja Católica Apostólica Romana também de mundo, certo? Embora uma seja antropocêntrica e a outra teocêntrica, as duas vão convergir no sentido de colocar o homem branco europeu no topo, né, da ideia de ser humano. Então aí que a gente vê, né, que logo no início do processo de colonização, na invasão, né, que o português exerce aqui na Terra Nova, nessa invasão já logo de cara já começa a se sobressair por parte dos portugueses esse interesse econômico, certo? Que vai na escravização dos povos pindorâmicos. Ó, vamos ver alguns trechos aqui de um documentário que chama Guerras, uma série, né, de episódios documentários que chama Guerras do Brasil.doc, o primeiro episódio, beleza? Quando o Humberto Mauro filmou a descoberta do Brasil, aquilo lá era o que os brancos, filhos dos portugueses, pensam que foi a descoberta do Brasil. O mito de origem do Brasil é aquela descoberta, né, com as caravelas, aquela missa em Monte Pascoal. É um mito de origem, gente. Nós somos adultos, a gente não precisa ficar embalado com essa história. A gente pode buscar entender a nossa história com as diferentes, digamos, matizes que ela tem e ser capaz de entender que não teve um evento fundador do Brasil. Quando os europeus chegaram aqui, eles podiam ter todos morridos de inanição, escorbuto ou qualquer uma outra pereba nesse litoral, se essa gente não tivesse recolhido eles, ensinado eles a andar aqui e dado comida para eles, porque os caras não sabiam nem pegar um caju. Eles não sabiam, aliás, que caju era uma comida. E eles chegaram aqui famélicos, doentes, e o Darcy Ribeiro diz que eles fediam. Quer dizer, baixou uma turma na nossa praia que estava simplesmente podre. A gente podia ter matado eles afogado. Durante muito mais do que 100 anos, o que os índios fizeram foi socorrer brancos flagelados chegando na nossa praia. Querer configurar isso como uma conquista nos termos de uma guerra de conquista do que aconteceu no México, no Peru e em algumas outras regiões, seria ignorar a extensão dessa costa atlântica. Para ocupar, para chegar ao mesmo tempo em todas essas bacias que desembocam no Atlântico, você não tinha que ter uma canoa com 37 portugueses, você tinha que ter 300 canoas com pelo menos uns 3.000 e tantos portugueses para chegar na nossa praia. Você tinha que fazer um desembarque aqui. Não teve um desembarque. Nós estamos em guerra. Eu não sei por que você está me olhando com essa cara tão simpática. Nós estamos em guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares o tempo todo. Ao contrário do que muita gente diz, de que os empreendimentos portugueses tiveram que trazer negros da África para cá, porque os índios não quiseram ser escravos, isso é uma tremenda de uma mentira. Os índios foram escravizados à exaustão, foram mortos aos milhares, sendo explorados pelo trabalho escravo. Os escravos indígenas foram utilizados durante todo o período da colonização. E, legalmente, a legislação estabelecida pela monarquia, já em 1570, criava
condições jurídicas para legitimar a escravização dos indígenas. E essa escravização se deu com um fundamento da guerra justa. Grosso modo, se os indígenas se recusam à fé, são contrários à fé, portanto, é justo guerreá-los. Como é justo guerreá-los, então significa que é justo matá-los, é justo ocupar os seus territórios e é justo escravizá-los. Eu escravizo o indígena para salvar a alma dele. A própria Igreja Católica mesmo tentou evangelizar, e muitos que não aceitavam era morto, né? Muito de nós era proibido de falar a língua, era proibido de assumir um nome indígena, por exemplo, né? Tinha que negar para poder ser aceito. Então, muita gente negou a sua própria identidade, né? Para poder evitar o preconceito ou mesmo para evitar ser morto. Aí, pessoal, esses trechos, principalmente, que eu queria mostrar, né? E, assim, o que é fundamental, né, que está aí nesse trecho? Justamente isso, né, que a gente não pode também estar aceitando a narrativa do colonizador como uma narrativa que é verdade, beleza? A questão é essa. E aí, um olhar atento e crítico sobre o papel da literatura aí, né? A gente vai ver que a literatura brasileira, que depois a gente vai ver ela começando a se formar, né? Depois, porque agora a gente está falando de uma literatura sobre a terra, né? Então você vê, não se trata de movimento literário, não é brasileiro, mas é uma literatura informativa, né? E formativa, certo? Então uma literatura de informação e uma literatura de catequese, de formação, né? Mas é uma literatura sobre a terra, beleza? Que atende aos interesses da metrópole, aos interesses do colonizador, né? Mas depois, quando a gente vê a formação de uma literatura brasileira também e tal, vai ter toda uma intenção, uma continuidade, né? Uma continuidade por isso que eu falei que é esquisito, né, na hora que começa a se distinguir a literatura brasileira, porque apesar dela começar a se distinguir, ela continua seguindo muitas maneiras de pensar que vem da Europa, beleza? Inclusive essa concepção de que o homem branco europeu é superior. Essa concepção vai permanecer, né? Então o papel da literatura, enquanto um instrumento de dominação também aí, quando a gente pensa na literatura ocidental, é muito forte, beleza? É muito importante a gente ter isso em mente, né? Então, não só nos textos de história de estudos sobre história, por exemplo, que é feito pelos descendentes do colonizador, né? Não só aí, mas também nos textos de ficção. Quando começa, por exemplo, na ficção, a expressar, quando se busca, né, através da ficção, expressar uma pretensa superioridade do homem branco em relação aos demais povos, por exemplo. Beleza? A gente vai abordar isso melhor, com mais detalhes mais pra frente, beleza? Mas é isso. Então, fazendo o apanhado geral, né, nos termos mais importantes que a gente usa aí nesse estudo aí sobre literatura, beleza? Quinhentismo não é um movimento literário, não é brasileiro, beleza? O mais adequado é a gente falar de uma literatura informativa sobre a terra, né? Espero que não tenha ficado confuso, porque ainda usar esse termo literatura ainda não é de tudo esquisito, porque essa literatura informativa sobre a Terra tem uma intenção de exploração? Tem. Para isso tem que ser o máximo, tem que ser bem documental o tom dela, quer dizer, tem que documentar bem várias características? Tem. Beleza. Mas ao mesmo tempo, né, há uma intenção de tentar passar a impressão que se tem sobre a Terra. Beleza? Então é isso. O mais adequado é a gente falar uma literatura informativa sobre a Terra, e aí se alia junto também uma literatura catequética
de formação, né, que é desenvolvida pelos jesuítas, certo? Pela Companhia de Jesus, nesse processo de dominação cultural. Inclusive, um ponto importante aí, um nome bastante importante é o José de Anchieta, né? A gente vai ter um videozinho falando especificamente sobre ele, né? Mas já adianto que ele desenvolve toda uma série de ferramentas, né, que ele busca, né, empregar nesse processo aí de imposição da fé cristã da Igreja Católica Apostólica Romana, certo? E outra característica muito importante que a gente tem aí é que um primeiro sistema de organização aí, né, que se desenvolve na hora do momento da colonização é aquele capitanias hereditárias, certo? Que a coisa volta lá nas aulas de história, né, com o Vitinho e vê sobre as capitanias hereditárias, né? Mas a questão é que elas eram divididas, separadas, na intenção de facilitar a administração, né, dessas terras. E no que diz respeito à literatura e a um trânsito, né, um intercâmbio cultural entre essas capitanias, não tem, saca? As capitanias, elas estão um tanto isoladas. A capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco ali, elas não tem essa troca, beleza? E é justamente isso que acaba dificultando, de fato, o desenvolvimento de uma literatura, né, brasileira aí nesse período, né? Porque não faz sentido. Só vai fazer sentido isso quando você tem a colônia deixando de ser colônia, beleza? Quando a colônia ela deixar de ser colônia e começar a contar uma história própria. A gente vai ver que essa história própria vai ser uma história extremamente defasada em quase tudo, né, do que diz respeito a uma questão fundamental na construção do Brasil, que é a questão das relações raciais, beleza? Porque vai ser uma história contada pelos descendentes do colonizador, né? Mas é isso, gente. É principalmente isso, né? E aí eu vou estar deixando uma lista de exercício ali sobre quentismo, beleza? E a gente vai desenvolvendo algumas atividades também, vou postando mais alguns vídeos mais curtinhos em relação a isso. Depois falando sobre o José de Anchieta e o processo, né, dele de, enfim, processo em aspas educacional, né, de tentar impor essa fé cristã católica. Espero que tenha dado para acompanhar, vou deixar também na descrição os links aí para assistir essa série, né, de episódios documentários aí, que é o guerrasdobrasil.doc, que tem justamente a intenção de mostrar como que o Brasil ele foi constituído e ainda hoje constituído através de muitos processos de guerras ininterruptas, certo? Como o Krenak, né, o Ailton Krenak falou aí no vídeo, né? Krenak, que é um importantíssimo historiador, filósofo indígena, um ambientalista muito importante, certo? Como ele colocou, né? A guerra está até hoje, certo? A guerra continua, beleza? Esse processo de colonização continua, né? Então, temos hoje um processo violentíssimo de invasão acontecendo em muitas terras indígenas, né? A busca pela expropriação, beleza? De terras indígenas e de terras quilombolas, certo? Para a intenção de mercado, né? Bem como a gente viu ali naquele poema do Nego Bispo, né? Uma intenção que ela é absolutamente destrutiva em todos os aspectos, né? Bom, mas é isso, gente. E, enfim, espero que tenha dado para acompanhar. Os links vão estar aí na descrição, né? Vou deixar mais algumas indicações aí também na descrição, né? O que for de atividade, de exercício, eu vou estar enviando para vocês também. Vou colocar no Drive e vou estar enviando para vocês, certo? Qualquer dúvida, manda mensagem no WhatsApp. Qualquer sugestão também. Essa aqui foi a primeira vez que eu faço esse esquema. Pode ter certeza que vai melhorar também, beleza? Com o passar do tempo, né? Vou fazer cortes melhores também e tal. Enfim. Mas é isso, viu? E deixa um comentário aí do que você achou desse novo esquema, né? Enfim, qualquer sugestão. E se curtiu também, deixa o like, beleza? Pra dar aquela fortalecida. É isso, pessoal. Até mais, hein?